Olá, boa noite. A partir deste momento, para todo o estado, mais um Rondônia em Debate aqui pela Rede TV. E hoje vamos falar sobre agricultura, vamos falar sobre o impacto das cheias, vamos falar sobre a Rondônia Rural Show e também sobre o desenvolvimento agrário no estado de Rondônia. E para conversar conosco está aqui o Adilson Júlio Pereira, ele até há poucos dias era secretário adjunto da SEAGRE, agora um assessor especial. Bom dia. Bom dia, Solano. É um prazer imenso estar aqui para falar de um assunto tão importante. Tão importante e tão vasto, né? E tão vasto que é o desenvolvimento do Estado. Comigo aqui na bancada, Marcelo Freire, editor do Jornal Diário da Amazônia, que dirigiu uma Scania pela primeira vez, Marcelo. Como foi essa experiência? Eu estou já fazendo o teste para transportar soja, né, soja. Solano? É a agricultura, né? E é o tema que nós vamos abordar aqui, né? Boa noite, secretário. Boa noite, Solano. Boa noite, população do estado de Rondônia. Secretário, vamos começar falando um pouquinho da organização da Secretaria, que ela abrange agricultura, desenvolvimento, pecuária e regularização fundiária. Fazer tudo isso numa secretaria só atrapalha um pouco o andamento das coisas ou tem a ver uma coisa com a outra? Solano, essa nova nomenclatura da Secretaria, ela estava numa fase de reestruturação. No passado nós tínhamos a SEDES, que era a Secretaria que cuidava da parte do desenvolvimento econômico e social, e a Secretaria de Agricultura cuidava apenas da parte da produção primária e regularização fundiária rural. Em novembro, com a reestruturação feita pelo governador Confúcio Moura, achamos por bem incorporar essas duas atribuições. Ficou uma pasta muito ampla, porém, nós evitamos com isso a sobreposição de ações que acontecia no passado. E eu posso citar aqui um pequeno exemplo para vocês. No passado nós cuidávamos da parte da piscicultura, a SEDES, e também a agricultura cuidava de piscicultura. A SEDAM falava de piscicultura. Então hoje, com essa fusão, o governador procurou dar um norte e apenas a Secretaria de Estado da Agricultura fala tanto da questão da produção primária como da questão do desenvolvimento e regularização fundiária, tanto urbana quanto rural. Bom, e esse é um assunto, Marcelo, que você domina como um futuro fazendeiro. Né? Futuro fazendeiro, né? Bom, vamos começar falando então, secretário, das perdas que o Rondônia teve recentemente, que está chovendo mais do que estava previsto, né? Enchente não só na bacia do Rio Madeira, mas também do Rio de Paraná e outras bacias, microbacias em Rondônia também foram afetadas, né? O Estado não estava prevendo isso, né? Na verdade, eu acho que ninguém esperava, né, Solano, por essa situação. É algo atípico e que foge totalmente do controle humano ou de qualquer controle de governo. Agora, sem dúvida nenhuma, o Estado vai sofrer, está sofrendo neste momento e vai sofrer pós-cheia com a questão da queda em alguns setores de produção. Por exemplo, mandioca e tantas outras culturas, onde foi atingido pela enchente, isso aí perdeu totalmente. Nós só vamos poder avaliar e dimensionar isso pós-cheia, mas nós temos uma questão muito positiva no estado de Rondônia. Com toda essa diversidade, isso demonstra que o Estado é um Estado forte e nós não tivemos nenhuma perda de vida humana. Então, isso é louvável e é uma prova de que o poder público tem feito a parte dele, a sociedade como um todo solidarizado com a situação e nós não temos nenhuma perda humana até o presente momento. Agora, sem dúvida nenhuma, prejuízos já estão acontecendo e nós só vamos dimensionar após as águas baixarem. Bom, e tem uma noção de qual foi a perda do Estado em termos de agricultura com essas cheias? Porque em algumas propriedades rurais a perda foi total, né? O rebanho... Se nós pegarmos aqui o Baixo Madeira, São Carlos e os demais distritos aqui de Porto Velho, nós temos uma perda total da produção, né? O rebanho bovino que estava nessa área atingida, praticamente se perdeu quase na totalidade. O Estado mobilizou um tempo desse, logo no início, a possibilidade de resgate, foi feito o resgate de um rebanho pequeno e parte desse rebanho morreu em cima da balsa e parte depois que desembarcou, porque já estava um determinado período dentro da água e ele não conseguiu sobreviver. Então, hoje a gente ainda não tem noção da totalidade do que foi atingido, tanto na área do rebanho quanto na área da agricultura. Mas nós sabemos que a perda foi quase total aqui nessa região do Madeira. A Emater parece estar fazendo um levantamento até para apresentar aí as instituições bancárias
muitos fizeram financiamento aí e a Emater começou a fazer esse trabalho. Como é que está o andamento dele? A Emater, ela está fazendo esse trabalho, nós já tivemos algumas reuniões nesse sentido. A Secretaria de Estado da Agricultura provocou de imediato, quando nós detectamos a proporção que tinha atingido aqui na questão das cheias, provocamos as instituições financeiras para que fosse feito um levantamento de quantos agricultores tinha captado recursos para fim de investir na agricultura. Então, essa tratativa já foi feita inicialmente administrativo. Do ponto de vista administrativo, as instituições já prorrogaram a parcela que vencia esse ano. Mas nós, enquanto governo, entendemos que isso não é suficiente. Nós precisamos agora, e estamos fazendo isso, um trabalho político com a bancada federal em Brasília, para que nós possamos, além de anistiar esse financiamento, e aí esse levantamento que a Emater está fazendo é para essa finalidade, para a gente realmente ter dados exatos do que realmente o impacto que isso causou, e a gente trabalhar a nível de Brasília para que, além de anistiar esse financiamento, após as águas baixarem, as instituições financeiras possam novamente disponibilizar o crédito, né? Porque se não houver essa disponibilização de crédito, o cidadão fica lá em cima da propriedade sem nenhuma condição de trabalhar e de produzir. Então o governo já está trabalhando, a Secretaria de Estado da Agricultura já vem fazendo essa tratativa, tanto com a Emater quanto com as instituições financeiras. Bom, Marcelo, vamos para a primeira pergunta do Carlos Esperança, jornalista do Jornal Diário da Amazônia, que tem a ver com esse contexto, né? Senhor secretário, depois de um rastro de tragédia em Rondônia com as enchentes, atingindo violentamente a nossa agropecuária, quais são as estimativas de prejuízos e de recuperação desse importante segmento para Rondônia? Só para completar, secretário, a Bolívia parece que saiu na frente, que o Evo Morales, essa semana, presidente da Bolívia, já anunciou que, inclusive, até gado vai repor para... A Bolívia, na verdade, ela acho que está muito mais atingida, foi muito mais impactada do que o estado de Rondônia. E aí eu volto a repetir aquilo que nós colocamos anteriormente, até antecipamos a resposta do Carlos. O trabalho que nós estamos fazendo é um trabalho de, nesse primeiro momento, detectar e levantar quais foram atingidos e o quantitativo que isso significa. A partir desse momento, já fazer esse trabalho político em Brasília para que as instituições financeiras possam também tomar providência no sentido de proporcionar novo crédito para que esse cidadão volte para a propriedade e volte a ser uma propriedade produtiva. Agora, Solano, tem uma pergunta aqui. Eu estava verificando essa semana, saiu depende de uma decisão aí do Banco Central com relação a prazos, né? E até a anistias aí. Anistias vai ter que entrar numa briga, né? Porque aí, isso que o secretário falou aqui, você entra com pedido para aliviar a dívida. E aí, depois, como é que você vai ter dinheiro para poder tocar novamente? E no Nordeste, a questão da seca, 2011, essa semana saiu uma decisão do Banco Central beneficiando aí quem foi atingido, né, com a seca. Quer dizer, 2011, será que Rondônia não vai sofrer isso aí? Marcelo, na verdade, o setor público no Brasil, infelizmente, funciona assim, né? E a gente sabe que tem que seguir esse trâmite, mas o que nós não podemos abrir mão é de lutar por esse direito. O governo do Estado, através do Banco do Povo, que opera com recurso estadual, nós já aprovamos no Conselho de Desenvolvimento do Estado de Rondônia, que é quem delibera em relação a essas questões, a disponibilização de uma linha de crédito voltada para a agricultura, que aparentemente parece pouco, mas aquele pequeno que foi atingido, ele já volta a produzir imediatamente. Então, o Banco do Povo já está operando com a linha de crédito, um microcrédito rural, que até então não operava. Já exatamente para diminuir e minimizar um pouco esse sofrimento. E essa luta constante para conseguirmos reverter essa situação e fazer com que as autoridades a nível federal possam sensibilizar e atender esse pedido, que não é um pedido do governo do Estado de Rondônia, é um clamor da população do Estado de Rondônia e é justo
que o governo federal tome essa decisão. E esse pouco é quanto, secretário? Em termos do Banco do Povo, R$1.000, até R$1.000 é um microcrédito. Mas para aquele que trabalha com hortaliça, por exemplo, ele já vai voltar a produzir imediatamente. Ele pode comprar a semente, comprar o adubo, comprar uma ferramenta e já começar a produzir. Então, esse é o limite que foi deliberado para o microcrédito. A parte mais afetada foi o Baixo Madeira, né? O Alto Madeira também teve algum impacto. E qual é a agricultura predominante nessa região ribeirinha? Então, nós temos informação que a agricultura, a mandioca, a macaxeira, né? O próprio rebanho ali, nós temos, acho que aproximadamente mais de 4.000 cabeças de gados que foram atingidas nessas localidades. De fato que, independente da cultura, ela é irreversível. A maneira como a enchente chegou nessas localidades, nenhum tipo de cultura sobrevive e foi totalmente perdido toda a cultura. O problema é o solo também, né, secretário? Exatamente. O solo, como é que vai plantar numa área que ficou um bom tempo embaixo d'água? Então, Marcelo, aí sobre essa questão de solo, eu até queria acrescentar que eu também ia falar, Marcelo, hoje o estrago, ele causa aí um problema que pode até trazer também infecções ao solo, né, como as carcaças de animais e muitos outros sedimentos que estão lá. Depois que tudo isso decompor, vira adubo orgânico, mas por enquanto não, há um risco. Vocês têm algum trabalho específico assim para entender e saber se o solo está ou não propício para depois não produzir um alimento contaminado? Sem dúvida, já existem estudos que mostram, por exemplo, em relação a esse tipo de adversidade que nós estamos vivendo, algumas reações. Agora, de fato, nós só vamos poder sentir isso a partir do momento que as águas baixarem, para a gente avaliar a área que foi atingida e que nível ficou, porque nós temos informação, por exemplo, de algumas localidades que o nível do solo ele está elevado, porque a matéria orgânica que o rio trouxe acumulou e já há uma elevação muito, muito grande. Então, a partir do momento que baixarem as águas, aí que serão feitas análises para realmente dizer, olha, aqui pode-se plantar, aqui precisa corrigir com esse ou esse tipo de adubo. Então, mas a Secretaria de Estado da Agricultura, ela está atenta a essas questões e, com certeza, no momento oportuno, nós estaremos passando os resultados para a população e orientando a população dessas localidades como deve ser o procedimento. Bom, esse valor aí de R$1.000, se for para agricultura, como hortaliças, produção de macaxeira, essas coisas até que dá para iniciar. Sim. Agora, e mudas? Porque tinha banana, tinha macaxeira, Sim. tinha outros produtos. Vocês têm algum canal também para produzir mudas para os agricultores? Hoje, na verdade, assim, Solano, nós estamos concentrando em relação o que se perdeu, né? Essa questão da muda é uma possibilidade, sim, mas a Secretaria, no momento, não tem mudas para estar disponibilizando. Agora, com certeza, poderá ser feito um trabalho nesse sentido, e adquirir essas mudas, né? Porque de viveiros que já tem muda para comercializar, porque a Secretaria não tem condição de produzir essas mudas para disponibilizar para a população. Agora, caso seja necessário, não vejo nenhum problema em adquirir essas mudas e disponibilizar para os produtores. Até porque algumas espécies, a Embrapa até tem alguma, eu não sei se só é efeito de pesquisa ou suficiente para acho que eu não tenho muito conhecimento em relação a essa questão, mas eu acredito que a Embrapa está trabalhando mais a questão da pesquisa, seria uma quantidade limitada, né? Bom, vamos agora para a segunda pergunta do jornalista Carlos Esperança e tem a ver agora com a questão do impacto sobre a piscicultura. Outro segmento seriamente atingido pelas enchentes foi a do pescado em cativeiro, um dos segmentos também muito importantes para a economia de Rondônia, já que se trata, Rondônia hoje é um dos campeões nacionais de produtividade nesse segmento. Como é que foram esses prejuízos nesse segmento do pescado? Muito bem. Na verdade, a área maior em produção, ela está concentrada na região central do estado. Ariquemes, Jaru, Ouro Preto, de Moura também? Rolim de Moura, Mirante da Serra. Mirante da Serra.
Então está concentrado nessa região. É uma região que não sofreu um impacto direto com a enchente. Os igarapés que passam por essa região são menores, né? Nem se compara o volume de água do Rio Madeira, então sofreu um impacto menor. Aqueles que estão nessa área atingida pelo Rio Madeira, sem dúvida nenhuma, foi perdido totalmente. Mas eu acredito que isso, num contexto geral, o impacto ele é pequeno, considerando que a área produtiva está na região central do estado, onde não foi atingido com as cheias. Agora, se tratando de pescado do peixe nativo, aí teve uma perda grande, porque vai ter que passar um tempo até desinfectar esses peixes, né? Porque naturalmente eles acompanham essa expansão d'água, eles não ficam necessariamente na calha do rio, eles vão para os igapós. Sim. E com isso se alimentaram de fossas, se alimentaram de esgotos em geral, enfim, há uma possibilidade desse pescado estar contaminado. Como que está o controle agora e depois das enchentes para esse tipo de produto? Na verdade, essa questão da sanidade animal, aí na questão em todas as espécies, fica a critério do IDARON, né? Mas eu acredito que o IDARON está acompanhando isso e está sendo feitos os testes necessários com a água, né, constantemente, para chegar a um resultado se aquele pescado ele está contaminado a ponto de não servir para a população ou se essa contaminação não chega a ponto de evitar a comercialização. Mas está sendo feito monitoramento constantemente. Inclusive, Solano, o Diário da Amazônia alertou essa semana aí a população. Tem pescador que está vendendo pescado ali na estrada de ferro, Madeira Mamoré. O cara já sai ali do barquinho, pendura os peixes ali e vai vendendo e não tem nenhuma fiscalização. Então a gente alertou a vigilância para... E pescou ali mesmo, na região do Triângulo. Ele pesca ali, coloca o peixe ali e começa a vender. Na verdade, essa questão da fiscalização, da vigilância, é municipal, né? Eu acredito que o município, a partir do momento que há essa provocação, como foi vinculado na imprensa, ele já deve estar também tomando as providências aí para evitar que seja comercializado um produto que venha causar qualquer prejuízo à saúde da população. Me parece que aquele auxílio que é dado pelo governo federal, né, aos pescadores foi até antecipado, porque eles não têm eles iam condições, prorrogar para 90 dias, segundo a presidente, né, e ficou num período aí de 30 dias. E o governo do estado tem tomado alguma iniciativa nesse sentido de, mesmo não havendo a possibilidade de prorrogação pelo governo federal, criar nessa situação de emergência algo com recurso do estado para poder estar atendendo essa população de pescadores para que eles não fiquem desprotegidos totalmente, né? Porque já vão estar impedidos de trabalhar e aí o estado estaria entrando com uma proposta nesse sentido. Está ainda em fase de formatação e nós acreditamos que, caso não haja essa prorrogação no prazo maior, o estado deve entrar com alguma atitude nesse sentido aí de auxiliar os pescadores. Secretário, já que nós entramos nessa questão aí do peixe, a gente percebeu aí que a Europa consome bastante peixe aqui de Rondônia, viu, Solano? E o nosso peixe aqui é considerado aí como salmão para eles. Ah, é? Como é que está a questão de frigorífico? Nós temos indústrias, o que a Secretaria tem feito nesse sentido aí para... Hoje nós temos 2 frigoríficos no estado de Rondônia que fazem os cortes necessários para atender o mercado externo dentro dos padrões exigidos. Um frigorífico em Ariquemes, que esse já está com uma capacidade bem maior, e o outro em Vilhena. Nós temos em fase de implantação, aqui dentro do Distrito Industrial em Porto Velho, uma filial de um frigorífico de Manaus que vem e já adquiriu o terreno, o governo do estado disponibilizou a área, e esse frigorífico está em fase de implantação dentro do Distrito Industrial. Hoje, o mercado do peixe em Rondônia, do peixe de Rondônia, na verdade, 90% ia para Manaus. Então, de um ano para cá, nós tomamos algumas providências nesse sentido. Captar novos frigoríficos, incentivar os já existentes dentro do estado de Rondônia para poder estar ampliando a sua linha de produção, porque nós sabemos que para atender o mercado externo,
nós temos que melhorar a cara do nosso produto, né? Colocar dentro dos padrões de embalagem, padrões de corte. É diferente do mercado do Amazonas. Manaus, ele compra o peixe in natura, porque essa é a cultura deles lá. E nós não podemos ficar dependendo apenas do mercado de Manaus. Então, nós tomamos algumas providências nesse sentido. Esses 2 frigoríficos já existentes estão ampliando a sua capacidade de produção e outros frigoríficos que já estão em fase de instalação dentro do Estado. O governo do Estado também está tomando providência no sentido de implantar alguns interpostos com fábrica de gelo, para que esse pescado ele possa sair, mesmo que saia de forma in natura, mas ele sair com a condição de qualidade. Porque da forma, muitas vezes, como ele é transportado, ele é colocado no mercado lá fora e isso pode até prejudicar o estado de Rondônia, porque às vezes não tem os cuidados que precisa ter nesse transporte. Exatamente. Então, está sendo adquirido alguns interpostos para instalar nas regiões mais produtivas, para lavar esse peixe, eviscerar e já congelar ele dentro do prazo correto, para que ele possa não sofrer nenhum tipo de prejuízo na qualidade durante o transporte. Uhum. Só voltando a essa questão das perdas com enchente, secretário, me diz uma coisa, Rondônia tem condições de arcar com todo o prejuízo sozinho? Não, de forma alguma. Eu acho que, na verdade, Solano, por onde a gente tem passado, nós temos procurado mostrar que hoje nós temos que cada dia depender menos do orçamento público, né? O governo tem que ser um governo facilitador para abrir linha de crédito para a iniciativa privada, para cada vez menos depender do orçamento público, porque cada ano que passa fica ainda mais arrochada a situação. Nessa situação é uma situação de emergência, de calamidade, e aí precisa sacrificar algumas ações de governo em detrimento de atender essa situação de emergência. Mas nós precisamos sim do recurso do governo federal. O governador Confúcio Moura tem feito isso, tem ido a Brasília, tem sensibilizado as autoridades federais do estado de Rondônia, a própria presidente Dilma, no sentido de viabilizar recursos para atender essa situação que nós passamos hoje. Vamos para mais uma pergunta do nosso amigo Carlos Esperança, que tem a ver, secretário, com esse assunto que nós estamos falando aqui. Estados mais tradicionais que Rondônia, vítimas de enchentes naturais, como Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, que já sofreram também esses problemas de enchentes graves, tragédias naturais, sempre tiveram grandes promessas do governo com relação ao auxílio. Qual será o auxílio da União, do governo federal, no que tange a nossa agropecuária, aos nossos prejuízos? Muito bem. Nesse primeiro momento, a proposta era conseguir auxílio para socorrer as pessoas, para levar alimentação, para levar água, para fazer toda essa logística, para resgatar as pessoas que estavam na área atingida. E aí, assim, na questão de pós-cheia, é uma outra situação. Os levantamentos, nós já comentamos, que estão sendo feitos para realmente ter a noção do que foi atingido e o que nós precisamos fazer para que o Estado continue produzindo naquelas áreas atingidas. A partir do momento que estivermos com esse levantamento prontos, aí é buscar junto ao governo federal com proposta. Olha, o governo precisa ser parceiro nessa e nessa área para poder reverter o resultado negativo que as enchentes causaram à população. Então, concluindo isso, com certeza o governador estará cobrando do governo federal auxílio nesse sentido. E é importante deixar claro que não é um auxílio meramente assistencialista. Nós precisamos de algo que possa fazer com que o cidadão, num pequeno espaço de tempo, ele passe a sobreviver e produzir. Recuperar, né? Nada que seja permanente para que o cidadão passe a ser dependente desse auxílio. Bom, eu acho que o governo brasileiro está devagar nisso aí. Até o Carlos Esperança tem razão nisso aí. Alguns estados maiores e até mais tradicionais, até hoje, vivem no calote aí das promessas com o governo federal. Então,
Com Rondônia, acho que o governo do estado vai ter que trabalhar com a possibilidade de via ajuda e com a possibilidade também de ser mais um estado que leve calote na situação Solano, como essa. na verdade é o seguinte, a organização política brasileira, administrativa, ela é burocrática, nós sabemos disso, né? Então, às vezes, a vontade política é uma coisa e a vontade de realizar aquilo é uma outra situação. Quer dizer, nós temos visto aí na imprensa, conforme o Carlos Esperança citou, outros estados como o Rio de Janeiro, onde o governo federal chega ali e ele coloca a vontade política. Quando vai viabilizar, tem todo um trâmite. E aí também o estado e o município precisa estar preparado para poder atender a legislação e superar a burocracia. Porque se acreditar que o recurso vem sem que nós façamos a nossa parte de juntar a documentação necessária, de chegar com um relatório consistente para poder dar credibilidade àquilo, não vai acontecer. A vontade política vamos atender. Agora, a parte técnica, a parte operacional tem que agir para chegar com documentos, porque o sistema brasileiro só funciona assim. E nesse termo aí de documentação e assessoria técnica, o estado de Rondônia está melhor do que São Paulo, Rio, Minas e Santa Catarina para convencer o governo? Eu acho que são situações diferentes, né? Lá, nesses estados citados, atingiu muito mais a área urbana, né? Que é uma outra, de repente seria recurso disponibilizado para uma outra finalidade, né? Para reconstruir casa, para manter o cidadão que não tem onde trabalhar porque a fábrica dele foi demolida. Aqui no estado de Rondônia a gente tem alguns casos nesse sentido, mas quando a gente fala da área da agricultura, eu acho que é um auxílio que com um pequeno espaço de tempo ele já vai estar sobrevivendo da sua propriedade novamente. Então, é uma outra situação. E aí sim, nós temos dentro da Secretaria de Estado da Agricultura, a própria Emater, que está fazendo todo esse levantamento, que vai subsidiar para que nós possamos estar captando os recursos necessários para reverter essa situação. Bom, nós vamos para o intervalo comercial, secretário, e daqui a pouco nós voltamos e vamos falar sobre soja, sobre desenvolvimento e sobre a feira Rondônia Show Rural, né? Rondônia Rural Show. Rondônia Rural Show. Daqui a pouco nós estamos de volta, continue sintonizado aqui na Rede TV, que estamos falando com Adilson Júlio Pereira, assessor especial da Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento, Pecuária e Regularização Fundiária. Um instante só e já voltamos.